Antigo Testamento, versículo 21, versículo 1. Capítulo 21, versículo 21. Glória a Jesus. Diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que eu saiba o número deles. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isto, meu senhor? Por que seria isto causa de delito para com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, e pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens dos que arrancavam a espada, e de Judá 470.000 homens do que arrancavam a espada. Diga comigo: graças a Deus. Pode assentar, irmãos queridos. Quem dá glória a Deus, quem glorifica o Senhor, aplaude, aplaude bem forte. Amados irmãos, Satanás incitou Davi. Satanás causou um problemão para a vida de Davi. Davi, dando ouvidos ao diabo, incitado por ele foi contra a vontade do Senhor e numerou a Israel. Ou seja, ele pediu a conta de quantos homens para a guerra havia em Israel. Joabe bem que quis impedir Davi de ter numerado o povo, mas a palavra do rei prevalecia contra a palavra de Joabe. E diz a escritura que desde Dan até Berseba, todas as tribos de Israel foi contada. Se contou todos os homens que arrancavam espada, puxavam a espada da bainha. E diz a palavra de Deus que, tendo contado tudo os homens de Israel, voltou Joabe e entrou até o rei e disse: olha, rei, a soma do número do povo, olha o versículo 5, de todo Israel 1.100.000 homens dos que arrancavam a espada. O Senhor pode contar com 1.100.000 homens que trabalham, que lutam ao seu favor através da espada. De Judá, o Senhor pode contar, ó rei, com 70.000 homens, ou melhor, 470.000 homens dos que arrancavam espada. E Davi, então, tendo recebido a somatória de todos os homens que arrancava a espada, que lutava sobre este negócio, e diz a palavra de Deus que Deus não se sentiu agradável a esta situação. E Davi, quando recebeu a quantidade dos números da contagem do povo de Israel que arrancava espadas para a luta, ele sentiu pecado, ele sentiu mal, e o coração de Davi entristeceu-se, e ele disse: gravemente pequei em fazer tal coisa. Mas a palavra do rei prevaleceu. Bem que o Joabe tinha impedido, queria impedi-lo, mas não conseguiu. E nós vemos hoje em dia, meus irmãos, que tem pessoas que eles querem fazer algo para muitas vezes satisfazer o seu ego, mas Deus muitas vezes coloca alguém no seu caminho para dar a entender a você, para você não pecar, para você não errar. Vamos dar um exemplo aqui. Tem pessoas que muitas vezes querem fazer algo que sabe que vai ser terrível, e Deus coloca alguém para dizer para ele: olha, não faça isso, porque Deus vai ficar triste com você, você vai pecar contra Deus. Mas ele diz: não, quem manda aqui sou eu sei o que eu estou fazendo. E acabando de fazê-lo, ele se sente entristecido, porque o salário do pecado é a morte, e todo mundo sabe que após o pecado vem a tristeza na alma.
O pecado tem sabor, meus irmãos, de mel, mas quando ele entra pelas nossas entranhas, nós sentimos o sabor do fel. E Davi, meus irmãos, tendo recebido notícias de quantos homens havia, ele ficou triste, ficou aborrecido, porque o Espírito do Senhor se afastou de Davi, porque Deus, ele se entristeceu com aquele negócio. Deus não agradou daquela conferência, daquela numeração, daquela contagem, porque Deus é quem guia Israel, Deus é quem multiplica o seu povo. E Davi queria fazer de Israel negócio, saber quantos homens estavam ao seu favor, mas Deus dava a Davi a graça, a sabedoria, e lhe dava um exército, para que ele soubesse que o único Deus que pode livrar é o Senhor dos exércitos. Não é pela espada, não é pela força, mas é pelo poder do seu Espírito que Deus livra o homem das garras dos seus adversários. Eu até acredito que Davi se esqueceu daquela guerra que Israel travou quando ele ainda era jovem, adolescente, contra os filisteus. Davi se esqueceu que foi o Senhor que entregou Golias na mão dele, aquele homem zarrão, aquele grande guerreiro chamado Golias, o grande guerreiro dos filisteus. A palavra de Deus diz que o exército de Israel ficou acampado de uma colina, numa banda, e o exército dos filisteus da outra banda da colina, e o provocador Golias provocava Israel, dizendo: não há homem aí, mande um homem para cá para lutar contra mim, e o que vencer será o dono deste exército, o que vencer será Senhor. Se eu vos vencer, vós sereis meus escravos e servos para sempre. E quem é que lutou contra Golias? Quem é que foi lá e impediu Golias de continuar falando? Quem foi lá e matou Golias? Davi. E Davi foi lutar como? Com espada. Davi foi lutar com o exército? Não, Davi foi em nome do Senhor. Davi prevaleceu diante do gigante Golias com uma pedra e uma funda. E agora Davi manda contar o exército. Davi agora quer saber por quê. Quantos tem ao meu favor? Mais é o Senhor com ele do que o exército. O Senhor, quando está na vida de um homem, o homem não precisa se preocupar, o homem não precisa ficar apavorado, desesperado, saber o que vai fazer no dia de amanhã, porque o Senhor é o nosso pastor e nada. O próprio Davi escreveu esse salmo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas agora ele estava mandando numerar o povo. Conte quanta gente tem, conta para mim, Joab, quantos homens existem. Isso pareceu para Davi algo importante, algo especial, mas para Deus era um agravo. Era um agravo. E diz a palavra de Deus que o profeta Gade, o vidente de Davi, aquele homem que Deus falava com ele, que tinha sonhos, que tinha profecias, foi lá e disse para Davi: ó Davi, algo muito ruim vai lhe acontecer. E Deus mandou oferecer 3 opções. A opção número 1, a opção número 2 e a número 3. E diz que Davi se optou pela última opção. Ele disse: ó, caia eu na mão de Deus do que na mão dos homens, porque na mão de Deus há misericórdia. Naquela hora, meus irmãos, o exército de Israel começou a cair. A espada do anjo de Deus começou a ferir os soldados israelitas que Davi tinha mandado numerar. Davi tinha mandado numerar todos os soldados, 1.100.000 só de Israel, 470.000 de Judá. E começou a morrer gente, e começou a morrer de uma hora para outra, como este vírus que está aí, muito mais forte do que o vírus A, muito mais forte que o ebola, muito mais forte qualquer vírus do que o antraque. Começou a morrer gente, meus irmãos, que nem passarinho, que nem pardal no verão, que nem pardal no tempo de chuva de Saraiva. Começou a morrer soldado, e Davi ficou espantado, desesperado. E quando Davi olha assim para a banda do sul, diante do seu alpendre real, o que ele enxerga? O anjo com a espada desembainhada para ferir Jerusalém. Quando o anjo, ele lança a espada em direção à cidade de Sião, Jerusalém, Davi diga: basta. Davi diz: chega, eu pequei, eu cometi um erro, mas essas ovelhas nada fizeram de mal. Olha bem, meus irmãos, eu quero que você perceba aqui, meus irmãos, que Davi mandou contar, e logo que ele acabou o seu projeto, ele angustiou-se, e aí veio o recado de Deus, ele caiu, e de repente veio a mortandade, mas Davi reconhece que tinha pecado. Eu quero focar a palavra nessa situação. Todo mundo é pecador, todo mundo falha, todos nós falhamos. Davi falhou, Davi errou, mas ele se arrependeu. Davi, primeira coisa que ele diz: pequei contra o Senhor.
Tem gente que peca, meus irmãos, descaradamente, como colocasse um óculos escuro no rosto, esses de sol que a gente usa aí, né, para evitar os raios solares, e diz: não, que nada, Deus vai perdoar, descaradamente, com uma cara de pau, uma cara sem lavar, e faz tudo errado e acha que não pecou. E Davi, tendo pecado, após concluir o seu projeto, ele diz: pequei contra o Senhor. Parece ironia da vida ou não, mas Davi sabia que não podia fazer aquilo, mas o diabo incitou Davi, e o homem é tentado pelo pecado. O diabo tenta o homem, a carne do homem é fraca, por isso disse Jesus: a carne é fraca, mas o espírito é forte. Disse Jesus: orai e vigiai, para que não venha cair em tentação. E a palavra de Deus diz, meus irmãos: mandou, pois, o Senhor a peste sobre Israel, e caíram de Israel 70 mil homens. Olha só, de 1.100.000 mais 470 mil, caiu de uma vez 70 mil homens, varões, que puxavam a espada. Uma mortandade. Olha para você ver aí no quadro clínico da saúde mundial, já morreram milhares, centenas de pessoas com o vírus lá. Outras milhares de pessoas estão suspeitas de que contraíram o vírus. Segundo a estatística, não sei se eu estou errado, alguém me corrija aqui agora, o jornal daqui da cidade, um jornal desses aqui, publicou uma matéria dizendo que 1.600.000 pessoas no estado de Minas estão sob suspeita de terem contraído o vírus lá. Não morreram ainda, muitos estão morrendo agora. Nesse minuto tem crianças morrendo, jovens morrendo, adolescentes, senhores e senhoras e velhos morrendo, como também tem pessoas nascendo. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que isso que aconteceu com Davi, porque o diabo incitou Davi, e Davi pecou, e Davi era o cabeça de Israel. Olha o problema, meus irmãos, de um homem não vigiar. Ele colocou toda a nação dele em risco. 70 mil homens morreram só num dia, pela espada do Senhor Jeová, pela espada do anjo todo-poderoso. Eu quero dizer para você, meus irmãos, que a desobediência tem um preço muito alto. A desobediência, meus irmãos, o preço dela é tão alto que ninguém pode pagar. Você trabalha um mês para conquistar, para construir, 1 ano para edificar, 2 anos para edificar, 10 anos lutando para edificar, para construir, para conseguir algo de bom na sua vida, mas em um só dia você perde tudo. O preço do pecado é irreparável, meus irmãos. O preço da desobediência é tão alto que leva a pessoa até a morte, ao óbito. Olha bem, meus irmãos, a desgraça que Davi conseguiu atrair para o seu arraial. 70 mil homens, não é 7 homens não, não é 7 varões não, não é 700 não, não é 7 mil não, é 70 mil homens morreram, meus irmãos, porque foram abduzidos, meus irmãos, por este espírito de Davi. Então um homem, meus irmãos, o caráter do homem de Deus é muito sério. Lembra de Davi quando você for errar, lembra de Davi quando você for praticar algo que vai entristecer a Deus. Talvez você diz: eu sou crente, eu não sou batizado, ou eu não sou obreiro, eu sou pastor, eu não sou isso, eu não sou daquilo, eu posso pecar. Você está enganado. Todo aquele que conhece a verdade da palavra de Deus sabe que o salário do pecado é a morte, e pode custar a sua vida e a vida dos seus familiares. O seu pecado pode custar a vida da sua igreja. O seu erro pode custar a vida dessa cidade.